Começa agora o Estação Bem Viver, a sua parada cultural semanal comigo, Gabriele Gentil. E hoje é só comigo mesmo, mas eu sigo bem acompanhada porque eu recebo os meninos da banda manauara Luneta Mágica. Então, aos fãs, tenho certeza que esse vai ser um episódio muito legal. E para quem vai conhecer a banda agora, um pouco mais da história, dos projetos atuais, dos projetos futuros, álbuns e muito mais, tenho certeza que vai gostar desse episódio também. Então, meninos, bem-vindos. Eu vou pedir para que vocês se apresentem, falem sobre a função de vocês na banda. Não está completo, né? Mas está bem representado com vocês dois, com certeza. Opa, eu me chamo Pablo Araújo, sou vocalista e instrumentista da banda, né? A gente costuma revezar bastante essa parte instrumental, assim. Muitas pessoas dentro da banda tocam vários instrumentos. E eu sou o membro fundador da banda, dois, né? Que ainda remanescem na banda. E agora acho que o Diego pode se apresentar. Olá pessoal, eu sou o Diego, eu toco baixo na banda, mas como o Pablo falou, a gente experimenta e brinca sempre com vários instrumentos. E não estão aqui hoje, mas também são super importantes o Daniel e o Vitor, que tocam teclado e guitarra. Por onde eles estão? Estão em Manaus? Estão ocupados hoje? Vocês sabem? O Daniel está em São Paulo. E o Vitinho tá trabalhando. Ele é agrônomo. Pô, legal. Viaja pelo interior. Isso funciona com vocês também ou vocês só se dedicam integralmente à música? Eu sou da área de desenvolvimento de software e o Diego é designer. Eu sou do marketing, da comunicação. Legal demais, não sabia. A gente fala sobre isso um pouquinho mais depois. Porque nesse momento eu quero entender desde o início. Como que começa a banda? Em que momento da vida vocês estavam? Quando surge Luneta Mágica? Como ela surge? Enfim. Então, a banda tem bastante tempo, né? A ideia de criação da banda surgiu em 2008. Mas a gente só começou a tocar mesmo com uma formação mais sólida a partir de 2011. Que foi quando o Diego entrou na banda pela primeira vez. E nós começamos a desenvolver ideias de músicas que a gente já tinha, antigas. E acabou consolidando isso com o nosso primeiro álbum em 2012, que se chama Amanhã Vai Ser o Melhor Dia da Sua Vida. Isso. Fala um pouquinho como que você foi encontrado, já existe uma amizade aí, como que surgiu essa parceria? Você perguntou em que momento vocês estavam na vida, a primeira coisa que eu pensei foi jovens. Exatamente. Legal. Quantos anos? Na época eu tinha 21, 22. Muito jovens. O Pablo é um pouquinho mais velho. E desde então a gente sempre trabalhou juntos, assim, de maneira muito amigável. A gente sempre teve uma amizade muito legal, sempre se deu super bem. Essa banda foi evoluindo e foi mudando também de formação algumas vezes ao longo desses muitos anos aí. Quando a gente lançou o primeiro disco, era uma formação. Quando a gente lançou o segundo, era outra. Quando lançou o terceiro, outra. E assim por diante. Mas sempre super relacionamento super tranquilo, sempre de tudo amizade. legal, sempre, né? bem legal. Que é importante. Isso. Mas em que momento que a música entra assim, na vida de vocês? Vocês chegaram a participar de outras bandas, apesar de terem começado muito novos, né? Ou já foi assim, na Luneta e só? Eu participei de uma outra banda e o Diego acho que tem uma boa experiência. Antes da Luneta, eu toquei em algumas outras bandas, mas mais coisas adolescentes e juvenis, assim, mais brincando mesmo do que pensando em fazer música mais a sério. E a Luneta foi a primeira banda em que eu pensei, isso aqui pode ser uma coisa maior dentro da minha vida. Eu entrei na Luneta em 2011 e aí passei alguns anos na banda. Em 2015 eu saí da banda. E aí eu, durante algum tempo, participei de outra banda que é daqui de Manaus também, que é o Super Colisor. Depois saí do Super Colisor também e montei outra banda, que é a Alderia. E depois voltei para a Luneta muitos anos depois. E a tua experiência com outras bandas? Eu tive só uma bandinha adolescente mesmo e depois já engatei com a Luneta, né? Já criei a Luneta junto com o Chico Só, né? Que é o segundo membro fundador. E aí a gente sentiu que
não é que ter o talento, né? Mas a gente sabia que tinha alguma coisinha ali, sabe? Que a gente conseguia, que a gente tinha uma faísca ali de criatividade, a gente experimentava muito, sabe? Essa parte criativa. E aí as coisas foram dando certo, a gente foi encontrando gente que queria comprar a ideia, sabe? Como o Diego, por exemplo. E na sequência o Heron entrou pra banda também, que agora não faz mais parte. Mas foram pessoas que ajudaram muito a nossa trajetória, sabe? E é isso, basicamente. A banda é amazonense, mas tu não nasceu aqui em Manaus? Ou nasceu em Manaus? Eu vim pra cá muito jovem, muito novo. Tipo criança? 3 anos. Tá. Então... Aí voltei, aí vim de novo pra cá. A partir dos 5 anos eu fiquei direto aqui. E essa referência, essa veia musical de vocês vem da onde? É independente ou vocês têm parentes, familiares que estão na música também? Eu acho que eu particularmente não tenho. Na verdade, assim, eu comecei a me interessar por música quando eu tinha uns 12 anos, 13. E ganhei meu primeiro instrumento, comecei a aprender, etc. E fiquei apaixonado pela música. Isso acontece com muitas pessoas adolescentes. Elas encontram essa paixão pela música no início da adolescência. Depois de alguns anos, quando eu já tinha uns 15 ou 16, eu não sabia disso. Ou se eu sabia, ficou enterrado na minha memória. Eu redescobri que o meu avô tinha sido músico. Caraca. Ele tocava trombone na banda do Exército. Então, nesse momento, meio que a ficha caiu. Pô, tudo faz sentido. Pode ser que seja uma coisa genética. Mas a música é algo que sempre teve presente para mim. Mas fora isso, que foi uma coisa que eu descobri depois, não tenho muitas pessoas na família que tenham essa conexão tão forte assim com a música e com a arte. Eu não tenho ninguém na família que toca, não que eu saiba. Nem alguém mais distante, assim? Não, caraca. Ninguém. Quando eu era moleque, eu gostava de ficar com um gravadorzinho, sabe? Gravando minha própria voz e pegando coisa da rádio, assim, achava massa. E com os 17 anos, eu acho que eu comecei a despertar o meu interesse, assim, pra ir pra música mesmo de verdade, sabe? Já tinha violão, já tocava alguma coisa. Falei, não, vou seguir esse caminho aqui. Mas era uma parada instrumental? Ou tu já cantava? Não cantava. Eu fui obrigado a cantar. Que isso? Fui obrigado a cantar. Como eu não queria isso? cantar, eu sou tímido demais, pô. Mas tu achava que tu tinha um donzinho, assim, pra cantar? Não, eu achava não. Eu Como nunca foi, achei. então, essa descoberta? Eu tinha uma banda, que foi a banda que eu iniciei. Quando a gente terminou a banda, saiu o vocalista e a gente fundou a Luneta, né? Sim. E aí o Chico Só virou pra mim e falou, cara, agora tu é o vocalista da banda. Eu falei, não, que isso? Eu não canto, pô. E ele ficou insistindo, aí eu fui acreditando, né, que eu podia cantar, e aí... Ele viu um potencial, de certa forma, né? Eu acho que ele inventou ali um vocalista, Será? entendeu? Que deu certo pra caramba, né? Deu certo, acabou dando certo. Legal. E aí vocês vêm agora de um show que foi em São Paulo. Tava a banda completa? Como que foi essa experiência? Tava a banda completa. Fala aí, Diego, como é que foi essa experiência? Foi incrível, foi muito bom. E foi meio que a continuação de uma nova fase que a Luneta está vivendo desde mais ou menos 2022, que foi quando a gente lançou o último disco. Que é o fato de que hoje a gente está um pouco espalhado assim pelo Brasil. O Pablo vem em volta assim de Recife, o Daniel de São Paulo, fixos aqui em Manaus mesmo, assim, 24 horas. Somos eu e o Vitor. Tu é manauara? Sou manauara. Nasci aqui, não vim de lugar nenhum, já nasci Vitor aqui. também. Vitor também. O Pablo é de Recife e o Daniel é de Recife também. Nós temos uma história muito parecida, muito parecida. São 2 de Recife e 2 de Manaus. Inclusive, tem até uma história interessante, que o pai e a mãe, a minha mãe era amiga do pai do Daniel e eles trabalhavam na mesma área, que era a área de aviação. Mentira. Nós dois Isso viemos foi cedo. descoberto depois? Depois. Legal. Interessante demais. Então, assim, essa nova fase da Luneta a gente está um pouco espalhado, mas sempre conectado, sempre pensando junto. A gente agora não tem uma pessoa fixa na bateria, né?
O Heron era o nosso baterista, o Heron que toca em Manaus aí com vários outros grandes artistas. Ele optou por sair, continua super envolvido, mas ele tem os projetos pessoais dele. Entendi. Então, assim, pra gente conseguir tocar, tem sempre um planejamento muito grande. No último ano, a gente tocou 3 vezes só. Foram 3 shows incríveis pra gente, um em Manaus, aqui no Largo São Sebastião. Foi aquele da local. lembro. No local. Uhum. Em dezembro, a gente tocou na Bahia, em Salvador, que foi no Festival Radioca, que é um dos festivais Bem independentes mais importantes aí do Brasil e do Nordeste. E agora, mais recentemente, em São Paulo. Então, tem um pouco de espaço entre esses shows porque precisa de um planejamento. Mas deu certo, foi incrível. Foi aonde o show lá? Foi em um lugar chamado A Porta Maldita. É um lugar independente que abriu, acho que no último ano, lá na Vila Madalena, em São Paulo. Mas já é um lugar reconhecido e Tinham bem outras frequentado. bandas alternativas também, com vocês? Sim, a gente tocou junto com outras 3 bandas locais legal. de São Paulo. Mas muita gente, sem querer se gabar, muita gente foi para ver a Luneta e viu pela primeira vez e gostou. E teve uma interação muito legal entre a gente, o público, e também com as outras bandas que super gostaram da gente e a gente gostou muito delas também. Inclusive, tem registros desse show na nossa página. Quem quiser acompanhar é só acessar o nosso Instagram, tá tudo lá. Qual é o Instagram? Luneta Mágica. Luneta Mágica. Só Luneta Mágica. Luneta Mágica. Luneta Mágica. Vocês costumam postar sempre as coisas? Como é que é essa vibe Quando de vocês com a internet, assim? A gente gosta, quando a gente pode, a gente posta. Só que tem esse desafio, né, da distância, da gente não fazer muitos shows. Então a gente gravou agora, por exemplo, nesse show de São Paulo, a gente gravou vários vídeos que a gente vai lançando aí ao longo dos próximos dias. Poucos, né? Para ter material. Mas a gente já está pensando também no futuro, em novos projetos e como esses projetos musicais podem ser comunicados, de certa forma, via rede social, porque é uma nova linguagem total, né? Quando a gente começou em 2008, 2011 e tal, Outra as realidade, coisas eram né? bastante diferentes. Mas a gente é meio low profile, assim. A gente não é muito de ficar o dia inteiro lá postando, Misterioso. fazendo vídeo. Vocês usam Twitter também? Não. Nem tanto. A gente Acho que mais é Instagram mesmo. Instagram e Facebook. Alguns anos atrás a gente se esforçava mais para ter uma presença em todas as redes. Hoje a gente meio que concentrou no Instagram mesmo. Pô, mas deve ser muito complicado isso, né? Porque você tem que fazer música, você tem que ensaiar, você tem que ter o trabalho secundário, você ainda tem que alimentar as redes sociais. E eu acho que, de maneira geral, a gente não gosta dessa dinâmica da internet de que você precisa ser digital influencer, sabe? Porque, cara, nosso papel aqui é fazer música, sabe? De maneira geral é isso, assim. A gente faz registro audiovisual porque é importante, é legal, é artístico também. Sim. Envolve a parte de criação. Mas estar presente o tempo inteiro na internet é cansativo também. Mas os fãs entendem legal esse lado ou não? Eles cobram, Boa assim? pergunta, eu não sei te dizer. Não sei te dizer. Porque eu, como fã, às vezes a gente quer ver, né, as coisas nas redes sociais. Claro. Mas às vezes a gente entende também a personalidade da banda que a gente gosta, dos artistas que a gente gosta. Se a gente for pensar, eu acho que essa dinâmica de internet, de estar muito presente, ela tem pouco tempo, né? Sei lá, 10 anos no máximo. É, por aí. Então a gente está aprendendo ainda a utilizar isso. Eu tenho visto pessoas, inclusive da área da música, falando que é cansativo, sabe? Você ficar 24 horas postando, entendeu? Imagina. Tendo que gerar conteúdo. Acaba sendo artificial, né? De novo, voltando para aquela questão de quando a música começou e tal, quando a gente é adolescente. Naquela época, o que veio pra gente é o amor pela música propriamente dita, não necessariamente pelas outras coisas que são satélites da música, como o marketing, como rede social. A gente gosta muito de conversar com os fãs, gosta muito de divulgar o que a gente está fazendo, mas não é por isso que a gente se envolveu na música em primeiro lugar, né? É pela música. Então a gente pensa e conversa sobre isso e pensa em maneiras de melhorar. Mas no final das contas acho que a gente não se preocupa muito. Nossa preocupação número 1 é fazer a música mesmo. Legal. E aí eu quero... Uma coisa antes de fazer a próxima pergunta. Hoje não tem possibilidade de estar todo mundo junto na mesma cidade de novo? Vocês vão continuar nessa de
Cada um no seu lugar e tudo mais. Ah, e hoje é mais fácil, porque cada um tem um home studio em casa, entendeu? Legal. Então você pode produzir música à distância, entendeu? Sim. E a gente pode marcar turnê à distância, todo mundo se encontra no lugar, entendeu? Fechou, Ensaia né? e fechou. Legal. Entendeu? Agora vamos falar de No País das Amazonas. Eu tenho muitas perguntas sobre esse álbum, porque a gente sabe que é um álbum que foi um sucesso, que foi muito citado na mídia nacional, internacional. E aí vamos entender do começo, então, né? Como que surge No País das Amazonas? Cara, esse álbum, ele surge a partir de uma inquietação, porque os nossos 2 primeiros álbuns, eles são álbuns muito experimentais. Eles são mais voltados para música psicodélica, né? E aí a gente estava querendo desenvolver uma linguagem própria nossa, que falasse sobre o lugar que a gente vive, entendeu? Então surgiu a partir daí. Eu lembro até que o Miranda veio aqui uma vez, causou até uma polêmica grande, né? O Miranda... Aqui em Manaus, você diz. Aqui em Manaus. E ele falou que a gente era burro, porque a gente não conseguia aproveitar o tema amazônico a nosso favor, sabe? Não que a gente tivesse que se aproveitar disso, entendeu? Mas utilizar, entendeu? Essa reflexão sobre o lugar onde a gente vive, entendeu? E sobre esse monumento universal que é a floresta amazônica, que é a nossa biodiversidade, entendeu? Então, esse é o ponto de partida da construção desse disco aí. Isso ficou na tua cabeça, de repente, aí você procurou formas de começar a utilizar. Eu então. junto com a banda, toda a nossa criação é muito coletiva, né? Legal. Às vezes um tem uma ideia e aí acaba sendo uma faísca para criar outras ideias mais criativas e mais complexas, entendeu? Mas a nossa criação é sempre muito coletiva. E como que foi o processo de produção? Porque ou foi na pandemia ou foi muito próximo, eu lembro mais ou menos. O lançamento ou foi a produção? Foi uma odisseia esse álbum aí, porque no processo o Miranda, que era o nosso produtor na época, faleceu, né? Vocês já tinham trabalhado com ele antes? A gente lançou um single. Ah, tá, entendi. Que inclusive saiu pela Sony, foi bem legal. Então já estava tudo bem encaminhado pra gente ter a produção do Miranda na banda, que seria algo incrível, né, pra gente. Mas ele acabou falecendo. Inclusive a gente estava na casa dele no dia que ele faleceu. Ele faleceu umas 2 horas depois que a gente saiu, já estava um pouco debilitado, né, tava com um problema assim, que já fazia alguns meses, entendeu? E aí faleceu, a gente tocou no Lola no dia seguinte. Isso foi 2018? 2018, isso. E aí, a partir de 2019, a gente começou a pré-produção já de uma outra ideia completamente diferente, né? Já sem o Miranda e já com a produção da própria banda, né? Mas pensaram em desistir em algum momento por conta do Miranda? Não, seguiu? Não. Em nenhum momento a gente pensou em desistir. Entendi. E aí, nasce assim, então... E aí, a partir de 2019, a gente começa de verdade a pré-produção do álbum, a composição das músicas. Inclusive, fomos até para um sítio chamado Carapanã-Açu. Ficamos lá internados umas duas... Para onde é? Rio Preto da Eva. Bem legal, inclusive, o lugar. Eu lembro dessas fotos. Foi lá que rolou uma live também de vocês ou não? Foi em outro lugar? Não. Aquilo foi em Presidente Figueiredo, que é uma session, né? Eu lembro. E aí, como é que foi esse processo lá no sítio? Por que vocês escolheram ir para esse sítio? Tem tudo a ver, na verdade, né, com a proposta do álbum. A gente precisava de um momento a sós ali para só fazer música, né? Gente dia, o mundo tem muitas distrações, né? Então a gente precisava ir para um lugar que a gente pudesse ficar isolado e fazer só isso, entendeu? Só pensar em música o dia inteiro. A gente acordava de manhã, tomava um banho no igarapé lá. Pô. E na sequência, comia alguma coisa, na sequência ia tocar direto, até de noite, entendeu? Quanto tempo vocês passaram lá? Acho que foi 1 semana e meia, por aí. Pô, foi bem imersivo, né? Bem legal. Legal demais. E aí, esse álbum ele é lançado no ano em que vocês lançaram, que completa 10 anos que vocês lançaram o primeiro álbum, né? Acho que é alguma coisa nesse sentido. Exatamente. Qual que é a diferença desses 2 primeiros álbuns? A principal diferença para esse último? É o mais recente no País das Amazonas, né? Eu acho que é primeiro que a composição já começou diferente, porque a gente trabalhou muitos elementos percussivos dentro desse álbum, né? Então, ao invés da gente começar as harmonias pelo violão e as melodias, a gente começava a partir das percussões. Então, isso por si só já abriu um caminho diferente para as composições, entendeu? Entendi. Já criou uma dinâmica diferente dentro da composição. Assim. E fora que a gente teve
tambor de gambá, vários percussionistas algo daqui. muito nosso, né? Também. Ficou bem diferente. Bacana demais. E pra ti, como foi essa experiência? Eu acho que o terceiro disco, que é o País das Amazonas, eu vejo como meio que uma progressão natural dos outros 2 discos. Os outros 2 discos, eles são, em alguns momentos, mais experimentais. A gente gostava muito, não que a gente não goste hoje, mas naquela época a gente gostava muito de experimentar, de fazer barulho e tal. Acho que aquilo ajudou a gente a crescer enquanto músico, a gente aprendeu muita coisa, produziu sozinho, gravou sozinho. Foi a nossa faculdade, digamos assim, musical, na prática. E aí eu acho que o País das Amazonas é, assim, beleza, a gente tem tudo isso aqui. Como é que a gente evolui, né? Então tem muitos elementos dos 2 primeiros discos no terceiro, mas eu acho que essa questão da Amazônia, né, de perceber, beleza, a gente já experimentou aqui, mas vamos tentar uma coisa que fale sobre a gente daqui, fale sobre a nossa região, fale sobre os dilemas daqui, que é uma coisa que até então a Luneta não tinha feito e que a gente quer muito continuar a fazer. A gente lançou esse disco em 2022, 2 anos depois a gente já está conversando bastante sobre quais vão ser os próximos passos. E a gente concordou assim de maneira unânime que explorar os temas amazônicos é o caminho certo. Vocês acham que foi isso que engajou, assim, que deu essa projeção nacional, internacional pro álbum, ou tem outros elementos também? Eu acho que os outros álbuns até tiveram mais projeção do que esse. O segundo álbum, principalmente, que é o No Meu Peito, foi um álbum que chegou bem longe, assim, a gente extraiu bastante até o dele. primeiro mesmo, né? Primeiro, sim, saiu na mídia, saiu na mídia brasileira. A gente teve sorte com crítica, assim, sabe? Nacional. Foi a partir dali que vocês começaram a ir para festivais, essas coisas, ou demorou um pouquinho mais? Exatamente. A partir disso aí, a gente começou a articular turnê, porque naquela época os blogs eram muito fortes, né? Pois é. Os blogs de música. Hoje em dia você não tem, você tem playlist e tal, as playlists que influenciam essa nova geração. Na época era blog, pô. E aí os caras que estavam à frente dos blogs, às vezes organizavam festivais, entendeu? Então você já tem uma janela aberta ali, sabe? Para esses grandes eventos. Como que tá essa relação de vocês com o streaming de música? Acessos e tal, vocês estão bem presentes ali? Ou é algo que talvez não funcione tão legal? Como é? A gente está em todos os streamings. Hoje é meio que obrigação, né? Se você quer que as pessoas ouçam a tua música, você tem que facilitar a vida delas, né? Apesar de, e aí uma fala meio polêmica, algumas plataformas de streaming não pagarem o que os artistas merecem, né? Mas é uma inevitabilidade, né? Querendo ou não, você tem que estar em todos os lugares para que as pessoas te achem com facilidade. E a gente tem algumas plataformas que a gente se sai melhor que outras, e de vez em quando a gente é colocado em uma playlist que está mais bombada, e a gente percebe um fluxo maior de pessoas chegando. Então a gente está olhando e está estudando e está pensando já para os próximos lançamentos, como é que a gente consegue otimizar isso. Voltando aqui no País das Amazonas, ele tem essa referência muito nossa, né, da Amazônia, da floresta, mas ele também é inspirado em alguma coisa, num documentário, né? É um documentário do Silvino Santos, que é um cineasta luso-brasileiro, né? Veio com 17 anos para Manaus, para Amazonas, ficou pela região do norte, né? E documentou muita coisa daqui, né? Da época, assim, do início do século XX. E ele foi um marco para o cinema nacional também, né? É um dos primeiros, se eu não me engano, talvez seja o pioneiro aí. Foi estudar na França, muito cedo, financiado por grandes empresários da região, e a gente queria, na verdade, esse título ele tem muitas perspectivas, né? Muitas formas de você enxergar e tal, esse título. Ele fala sobre a nossa distância em relação ao sudeste, ao eixo do país, entendeu? E como isso afeta a gente, entendeu? Como isso faz com que a gente seja de certa maneira esquecido, né? E não só nós, né? Mas o norte de maneira geral, né? E tem a visão também de que
esse filme mostrou um pouco da Amazônia para o restante do país, então era essa a nossa intenção. Naquela época, né, que era mais complicado. Então a gente queria também que a nossa arte servisse como veículo para mostrar também a nossa visão da Amazônia, do que a gente vive, mas a partir da metrópole, né? Porque a gente não vive em comunidade. A nossa visão é bem a partir da metrópole, sempre respeitando essa questão do ribeirinho e tal, para não confundir um discurso de quem é das regiões mais afastadas, assim, quem é do meio da floresta mesmo. E é isso, basicamente isso. Legal. E esse ano ele citou, né, os shows que vocês fizeram no ano passado, mas como que tá a banda nesse ano, assim, nesse primeiro semestre? O que vocês têm feito? Vocês fizeram o show em São Paulo, mas estão mais reservados, ou já estão planejando fazer outro show agora para o segundo semestre? O que vem por aí? Pensando em álbum, né? Pensando em álbum, pensando em coisas novas. A gente tem um videoclipe aí no forno, que vai ser lançado em breve, de uma música do País das Amazonas. Mas lançado esse clipe, assim, é quase como se a gente entrasse numa nova fase. A gente está pensando muito nisso. Cada um dos 4 já está lá com o seu violãozinho, com o seu tecladinho, criando. E aí, quando a gente tiver uma quantidade legal de ideias individuais, a gente se encontra e vota, isso aqui é legal, isso aqui acho que não encaixa muito bem, mas a cabeça geral, assim, da banda é de coisa nova, inclusive na parte burocrática, digamos assim, que é edital, né? Porque muita gente não sabe, mas gravar um disco, fazer a arte tem custos que às vezes são bastante elevados. Então, um dos recursos que a gente se utiliza, que todos os artistas no Brasil, na verdade, se utilizam, são os editais públicos, às vezes editais de empresas privadas também, em menor quantidade. Mas a gente também está nesse processo de mapear quais editais poderiam ser interessantes para a gente criar projeto, submeter projeto. E é isso, pensando em coisa nova mesmo. Vocês acham que essas políticas de incentivos, editais culturais, como que vocês enxergam nesse momento, né? Porque é importante pra caramba, mas a gente sabe que tem seus altos e baixos ali. Então, como é que tá agora a situação? Em relação aos recursos, você fala? Agora tá bem legal. Já a gente passou por uma fase bem ruim, né? E principalmente de pessoas que demonizam esse tipo de incentivo, né? E vale a pena frisar que é muito importante, não só pra gente, enquanto artista, mas pela cadeia produtiva também, né? Porque quando você vai fazer um evento, você contrata um eletricista, você contrata uma costureira, você contrata alguém do cenário, sabe? Então você está girando a economia, você está ajudando pessoas a colocarem comida na mesa, entendeu? Então não é um dinheiro que fica no nosso bolso, entendeu? A gente tem o nosso cachê, muitas vezes, às vezes nem tem, às vezes o dinheiro é só para a realização do projeto mesmo. Então essas políticas são fundamentais, cara, fundamentais. E é muito bem fiscalizado. A gente precisa fazer uma prestação de contas, entendeu? É tudo muito sério. Não é de qualquer jeito. Né? As pessoas acham que é de qualquer jeito, mas é tudo muito sério. E é muito interessante ver que agora a gente tem a PENAB, né? Que é a Audi Blanc, que é uma política nacional agora, vai ficar durante 5 anos aí incentivando o cenário artístico brasileiro e tal, para todos os segmentos culturais. E isso é importante para a economia, isso é importante para os artistas se projetarem, para todo mundo. Se existe uma cena, trazendo assim para a realidade manauara, se existe uma coisa parecida com uma cena musical, mas também teatral, também audiovisual aqui na cidade, é porque tem edital público acontecendo. O nosso primeiro álbum não teve recurso público, a gente meio que tirou a grana do nosso próprio bolso. Mas desde lá, praticamente tudo assim que a gente faz tem, porque o custo é alto, não tem como a gente tirar do próprio bolso. O segundo disco teve recurso público, o terceiro, clipes que a banda faz, não só a gente, vários outros artistas daqui. Então, assim, os editais públicos de cultura têm que ser celebrados e comemorados, é uma coisa muito importante. Agora, como que funciona quando vocês vão para festivais? Vocês já estiveram nos Estados Unidos, inclusive, eu lembro disso. Já né? estivemos.
e já estiveram no Lola também. Como que foram essas experiências para vocês? Eu acho que a nossa participação nesses grandes festivais foram um resultado de uma trajetória, né? A gente já estava no nosso segundo álbum, aí vinha numa sequência de grandes eventos de médio porte, depois de grandes eventos. Tocamos no Sesc Pompeia, depois fizemos uma turnê pelo Sul e Sudeste, que deu, assim, trouxe um know-how pra gente, trouxe também um networking legal pra banda. Aí participamos de outros festivais no Nordeste, como o Coquetel Molotov, que é um festival bem importante. Legal. A Feira da Música de Fortaleza. Depois crescemos um pouquinho e fomos para o Psicodália, que já é um festival um pouco maior, né? Do Psicodália a gente conseguiu o Lola e o Salto by Saltos. Depois de muita negociação também, né? Não é tão fácil, né? Imagino. O Salto by Saltos acontece em Austin, no Texas. E ele tem uma programação de 10 dias. É multicultural, tem quadrinho, tem música, tem cinema, tem tudo. E é um evento que reúne mais de 400 mil pessoas, entendeu? É bem legal. A cidade para receber o festival. Foi uma experiência incrível. De lá a gente retorna e toca no Lollapalooza, que já de dimensão é muito maior, porque o Salto by Salto tem uma característica que ele tem eventos pulverizados, né? Pela cidade inteira. O Lola não, são 3 palcos enormes, entendeu? Em um lugar gigantesco. E, foi uma experiência ímpar. Tu lembra da sensação de pisar no palco? Como que foi? O que tu fez? Tava tremendo, não tava? Não, na época eu tava tranquilo. Eu acho que dá um nervosismo, claro, que é aquele nervosismo que se você perder, você perdeu o tesão de tocar, né? Também. É verdade. Entendeu? Mas como a gente já estava vindo numa sequência muito grande, então assim, o nervosismo não estava tão grande, mas, claro que dá, né? Ainda dá, né? E foi sensacional, assim, foi ótimo o show. Tocamos num horário um pouco ruim, porque estava fazendo sol, mas o evento foi ótimo. Pra ti também? Foi legal a experiência? Na época que a Luna tocou no Lola, eu tava fora da banda. Mentira, então, sério? Eu acompanhei de longe, mas fiquei muito feliz na época, porque foi meio que divulgando o disco que eu tinha ajudado a fazer. Então, assim, as músicas que eu tinha tocado, que eu tinha ajudado a produzir e tal, eles estavam tocando lá, então eu fiquei muito feliz. Esse disco o Diego ficou na parte da produção, da captação, algumas coisas ele captou, né? Outras coisas a gente fez em estúdio com o Betinho também, legal. Mas ele ficou mais nessa parte técnica. Legal. E quais são as referências musicais de vocês? O que vocês escutam? Local, de fora? O que vocês se inspiram? Eu acho que nós somos um conjunto de pessoas muito diverso, que tem gostos muito diferentes e variados e que está sempre mudando. O que a gente ouvia quando começou a banda é um pouco diferente do que a gente ouve, apesar da gente continuar gostando. Mas eu acho que o que a gente tem em comum é música brasileira sempre, desde o samba antigo, passando pela bossa nova, passando pela tropicália e a MPB dos anos 70, tudo. Nós somos grandes fãs de música brasileira. A gente gosta muito também de rock alternativo, dos anos 80, 90, Radiohead, Pink Floyd. A gente gosta muito também de artistas mais novos, mais recentes, mais eletrônicos. Foi mais ou menos na época que a gente começou, estava rolando um boom muito grande de novos artistas independentes que mexiam com essa coisa eletrônica. Antes, o estilo eletrônico, os equipamentos eletrônicos, eles estavam muito focados ali no negócio da música de dança, né? Do disco, do techno nos anos 80, nos anos 90 e anos 2000 a gente vê as bandas indies se apropriando disso, então a gente gosta muito de bandas e artistas como Animal Collective, Grizzly Bear, que mais? Pô, falou tudo, cara. É tudo isso aí. Falou tudo. Eu gosto muito de MPB, cara. Muito mesmo, mas a gente estuda também, né? Pois eu ia perguntar isso. A gente só não escuta música por escutar, mas a gente estuda, faz um trabalho de estudo, pô. Antes de fazer um disco, o que a gente quer fazer, para onde a gente quer ir, né? Então vamos separar aqui as nossas referências, vamos fazer um estudo sobre esse movimento aqui. A gente nesse último álbum tem referências de krautrock, que é um rock alemão dos anos 70.
Então a gente ia lá, pesquisava bandas, pesquisava timbre, entendeu? Pesquisava forma. Então isso é importante também. Então daí a gente acaba conhecendo muita coisa, né? Estuda a história do samba, estuda a história da bossa nova, new wave, rock brasileiro ali dos anos 80, mangue beat, e N movimentos musicais que aconteceram no Brasil, né? E no mundo. O Britpop, tem muita coisa legal, assim. Mas para quem tá de repente conhecendo a banda agora e quer saber, tá, mas qual é o estilo exato de vocês, o gênero? Dá para definir ou não? Não tem. É uma mistura também. Não, a gente não quer dizer que a gente é único, não, tá? É só porque a gente não sabe mesmo definir, mas tem muitas referências, entendeu? Desde música brasileira até esse rock alemão que eu tava falando aí, entendeu? Percussão brasileira. Bom, o que a gente pode fazer? A gente pode dar referências do que a gente usou como linguagem para esse álbum. O último. O último. Então, tem essa parte do rock alemão aí que esse rock ele tenta emular a música eletrônica de maneira orgânica, né? Sim. Então, com repetições e camadas. Se você for escutar o álbum, ele tem isso, né? No álbum inteiro. Tem um pouco de percussão brasileira, do Pedro Sorongo, que é um experimentador de percussão antigo, dos anos 60, um cara bem legal. Deixa eu ver o que mais. Tem um pouco de Fagner ali, da época mais experimental, entendeu? Do Oroz. Tem LCD Sound System, tem Primal Scream, tem um monte de coisa, assim. Uma miscelânea de referência. Pô, muito legal, cara. E aí, se eu perguntasse assim pra vocês, quem são vocês além da banda? Como é a amizade de vocês? O que vocês fazem no dia a dia quando não estão trabalhando? Como que funciona a vida de vocês pra além da luneta? Ou vocês respiram luneta 24 horas? São muitos anos, né? Qualquer relacionamento tão longo assim, ele muda, né? Seja um relacionamento de amizade, de família, relacionamento amoroso. E um relacionamento de banda não é diferente, né? O relacionamento que a gente tinha quando tinha 23, 24 anos é diferente que hoje a gente tem 30 e poucos. Mas sempre a gente sempre teve uma relação super boa, super aberta, de admiração um pelo outro. Já houve um momento nas nossas vidas em que a luneta era a coisa principal e todas as nossas energias eram canalizadas para isso. Muitas alegrias, mas frustrações e tal. E muitos anos depois, a gente está todo mundo em fases diferentes da vida, né, com focos nas suas carreiras fora da música, com foco nos seus relacionamentos pessoais. Então, a luneta já não é mais a parte principal da vida dos membros, mas é uma parte importante, porque é meio que uma coisa que a gente usa até para manter a nossa sanidade, assim, porque a gente tem os nossos trabalhos de verdade, digamos assim, né? Mas a luneta é uma coisa que a gente se volta quando a gente quer ficar de boa, quando a gente quer ser criativo, quando a gente quer pensar fora da caixa. Então, por isso que a luneta tem tantos anos e muito provavelmente a banda não vai acabar, assim. A gente vai continuar trabalhando junto, mas talvez de forma mais esparsa aqui e ali, porque cada um tem suas outras prioridades, mas continua sendo uma coisa muito importante no coração de todo mundo. É isso mesmo? Quer complementar? Pra mim, não, assim, eu ainda trabalho com... Mais recentemente, a partir de 2019, eu comecei a trabalhar com trilha sonora, né? Então, isso é uma forma de dar vazão à minha criatividade também. Mas a luneta continua sendo muito importante. Mas em algum momento tu quiseste focar só lá na luneta? Existiu isso? Ou Sim, você já quis? Por muito tempo a gente... Só na luneta? A gente manteve uma atenção bem focada para a luneta. Assim. Hoje em dia tem essa coisa, né? Todo mundo tem família também, tá casado. Isso que eu ia perguntar, como que a família lida, assim? Sempre apoiou? Sempre, em algum momento, eles achavam que de repente não fosse vingar tanto? Porque tem isso, né? Acontece às vezes, mas como foi com vocês? A minha família nunca gostou, cara. Sério? Eu não tava esperando por isso. Sério? Nunca gostou, não me apoiaram no começo, mas, claro, tem sempre aquela visão
de que, pô, não dá dinheiro, música não dá dinheiro, é difícil, é uma área difícil, poucos têm reconhecimento, poucos se destacam, entendeu? Então, realmente, dá para entender esse pensamento dos pais, né, da família. Mas, para mim, funcionou assim. Entendeu? Mas aí você seguiu com o teu sonho e... Porque não dá. Eu acho que não faz sentido a gente deixar de fazer as coisas que a gente gosta, porque o nosso espírito acaba morrendo, entendeu? Você vai matar o que você mais gosta de fazer na vida, entendeu? Então, assim, tipo, até que ponto o dinheiro vale a pena, entendeu? Porque se você ganha um dinheiro suficiente fazendo o que gosta, é mais legal fazer o que gosta do que ter rios de dinheiro fazendo o que não gosta, entendeu? Verdade. E pra você? No meu caso, a família apoia, mas é aquele apoio legal, muito legal que você está fazendo isso, mas é bom ter um plano B, C e D para caso o de verdade que tu falou, né? O emprego de verdade é bom, etc. Mas o que muitas pessoas não sabem é que, na maioria dos casos, é muito mais difícil você ser bem-sucedido com uma carreira de artista do que com qualquer outro emprego. Assim. É muito mais fácil você conseguir entrar numa carreira corporativa. Né? Às vezes a gente fala como se fosse uma coisa difícil, mas ser músico é uma das coisas mais difíceis que existem. É uma contradição, porque ao mesmo tempo que você trabalha com algo que você ama, as chances de retorno, as chances de você se tornar um artista extremamente popular a ponto de você viver exclusivamente da música, as chances são muito baixas. Então você está sempre num misto de felicidade e frustração, porque você está fazendo ali a coisa que você quer, mas o retorno é muito difícil de alcançar. Imagino. E alguma previsão de show para Manaus? A gente quer bastante, era para estar fazendo agora, mas o nosso guitarrista tem um compromisso. Poxa vida. Infelizmente não deu. Mas... Fala mais dos projetos que vem, o que mais? Não revelaram quase nada. Então, temos o videoclipe que está pronto, que é de Águas Poluídas, dirigido pelo nosso querido Mário Hirotoshi, que é um cara que tem uma visão incrível do cinema. O resultado está ótimo, adianto aqui. Previsão, acho que daqui a um mês e meio no máximo. Tá perto já. Tá bem pertinho. Então, ele traz essa reflexão sobre o igarapé Água Branca, né? Que é um igarapé que é o último preservado da área urbana, né? De Manaus. Então a gente quis trazer essa coisa da preservação, né? Do meio ambiente, que é um tema bastante presente, né? Nos dias atuais. A gente está sofrendo com queimadas, né? A cidade amanheceu cheia de fumaça. Fumaça para todo lado. É importante essa reflexão. E lá tem uma ONG que cuida desse igarapé, que é a ONG Água Viva, se eu não me engano. Posso estar enganado, tá? Desculpa se eu estiver errando. Mas o presidente da ONG é o Jó Fará, acho que é Jó Fará. É o Jó. E o Jó faz um trabalho incrível lá de levar essas novas gerações para terem contato com um lugar ainda preservado, sabe? Então tem muita gente de escola lá, entendeu? Tem muito pesquisador. Legal, não sabia. É um trabalho incrível que eles fazem lá nesse lugar. E a gente quis unir o útil ao agradável, né? Que é essa coisa da preservação com a música que a gente faz, que traz esse mote também. E o resultado está incrível. Depois disso, a gente tá liberando alguns vídeos do show que a gente fez agora lá em São Paulo. Né? Alguns registros. Foi captado pelo nosso guitarrista, Daniel Freire. E a gente também pretende lançar um álbum novo. Tá começando a conversar sobre referências, sobre o que vai abordar o disco. E acho que daqui para frente é começar a elaborar essas músicas e pensar no conceito do álbum. Mas vocês podem revelar de repente se essas novas músicas, o novo álbum vem nessa pegada de uma letra mais política ou alguma coisa nesse sentido? Boa pergunta. Talvez possa ter alguma coisa ou outra de política, mas o que a gente tem conversado é mais sobre trazer de novo a questão amazônica, talvez de forma menos política ou explícita e mais talvez subjetiva. Entendi. Mais usando a Amazônia enquanto inspiração e referência para a gente falar de outras coisas também, relacionamentos, experiências pessoais, lugares.
Mas sobre a música, a gente o martelo não foi batido, a gente tem conversado bastante, mas a gente talvez vá para um caminho mais pop, que era que é o que foi o segundo disco, No Meu Peito, mas com, de novo, a questão amazônica e as percussões, os ritmos amazônicos linha, que né? a gente gosta muito. Então, essa é a ideia que a gente está brincando agora e está pensando bastante. Fazer uma coisa que seja pop, que as pessoas possam cantar e dançar, mas que tenha a Amazônia como centro temático e que tenha a música da Amazônia também, os ritmos e as inspirações melódicas e harmônicas da Amazônia mesmo. E eu acho que falar de Amazônia hoje é falar de política, né? Não tem como. Esses assuntos estão entrelaçados, então não tem como a gente não falar de política, sabe? Se a gente quer fazer uma reflexão sobre o lugar que a gente está e como ele reverbera para o mundo, né? Como esse lugar, a nossa visão a partir desse lugar, desse ponto geográfico, então a gente vai eventualmente falar sobre política, né? Tudo é político, né? Na verdade, não tem como você fugir. Até uma canção de amor, você consegue tirar uma expressão política, um significado político da letra. Então, nesse sentido, com certeza. Talvez não de maneira tão explícita, falando nomes ou nada assim, mas posicionando a Amazônia como uma coisa importante e isso não deixa de ser um discurso político, né? Por que não? Pra gente finalizar, então, deixa um recado pros fãs e também para quem tá conhecendo a banda agora. Deixem as redes sociais novamente para acompanharem e tudo mais. Então, gente, nós estamos em todas as plataformas de streaming. É só procurar a Luneta Mágica lá, tem todos os nossos álbuns. Se quiserem acompanhar o que a gente está fazendo, é só ir nas redes sociais, principalmente Instagram, que é o que a gente mais usa, Facebook também. E acho que é isso, assim, tipo, a gente lançou o nosso último álbum num período muito ruim, assim, né, que foi a pandemia. Então, cara, eu ia até perguntar isso antes da gente finalizar. Como que vocês se viraram na pandemia, né? Imagino que ser independente numa época daquela... Foi dureza, né? Dureza demais. Eu tive um pouco de sorte, assim, porque o meu trabalho com trilha sonora estava engrenando na época, então eu fiz algumas trilhas. Entendi. E isso deu uma força. Mas fora isso foi bem complicado, assim, a gente ficou parado, né, um tempão. Eu viajei, eu mudei de lugar e tal. Tu foi para Recife? Fui para Recife na época. E aí, não só para Recife, eu fui para um município que é satélite de Recife lá. E meu pai mora numa espécie de uma chácara lá. E aí fiquei completamente isolado. Né? Foi bom nesse sentido porque eu não tive contato com muita gente, né? Então me preservou um pouco. Mas foi bem ruim o isolamento também, né? Você acaba ficando longe das pessoas que você gosta e tal. E também atrasou bastante o lançamento desse último disco, né? Porque a ideia principal, as principais gravações estavam prontas desde 2019, né? Mais ou menos. E aí o disco só foi ser lançado em 2022. E vocês já tinham tido um contratempo por causa do Miranda, infelizmente, Exatamente. Né? E aí vem a pandemia, caraca, ele resistiu e deu muito certo, né? Exatamente. Que bom. Meninas, eu tô muito feliz de ter recebido vocês. Sabia que esse momento chegaria algum dia, porque eu também, para quem não sabe, escrevo. Então, eu tô sempre em contato com o Pablo, né? A gente tá sempre trocando uma ideia quando surge algo novo, mas é muito legal, assim, tá presente, né? E conversar sobre a banda, sobre os projetos e tudo mais. Então, muito obrigada por terem aceitado o convite. Obrigado pelo convite também. Obrigado, prazer ter aqui. E para vocês que estão nos ouvindo, estamos nas principais plataformas de áudio. Para quem nos assiste também aqui pelo YouTube, não esqueça de curtir, compartilhar esse vídeo e comentar aí. Se tiver alguma dúvida, pode mandar também. Até a próxima!